Agora nós vamos falar de saúde relacionada ao coronavírus. A gente tem recomendação de todo jeito, tem um remédio que dá certo, remédio que não dá certo, usa álcool gel, lava as mãos, toma vitamina e a questão da vitamina D. Nós vamos discutir agora. Nós estamos em contato com o Dr. Sérgio Maeda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Dr. Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Bem, então, Sérgio, muita gente fala dessa questão da vitamina D, ela é importante para a saúde de um modo geral, daí a recomendação até que as pessoas tomem sol, não precisa ser muito, mas é o que ajuda no metabolismo, só que agora nós estamos em isolamento social, muita gente trancada em casa e aí quer fazer o suplemento com vitamina D. Eu queria saber em que condições a pessoa deve tomar adicionalmente a vitamina D, que só a alimentação e essa questão do sol não resolvem, e se há riscos em relação a isso? Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar é em relação à alimentação. As fontes alimentares, elas são muito poucas, na verdade. A gente tem um pouco de vitamina D em peixes, em cogumelos, óleo de fígado de bacalhau, mas são alimentos que a gente não tem uma ingestão todo dia. Então, a gente não considera que a participação da dieta é importante na formação de vitamina D no nosso corpo. Realmente a luz do sol é importante, a gente tem toda essa questão aí de isolamento social, em que as pessoas ficam em ambientes fechados. Para quem puder, é importante tomar um pouco de sol, sempre cobrindo o rosto, porque é um lugar que dá mais câncer da pele. O ideal é expor braços e pernas 10, 15 minutos antes que a pele fique vermelha, porque isso já é um sinal de lesão do sol. E nos grupos de risco, principalmente os pacientes que têm mais idade, o sol às vezes não é suficiente para formar vitamina D. Então, neles é necessário que a gente suplemente através de gotas ou comprimidos. Agora, doutor Sérgio, nós estamos num momento que é difícil a pessoa fazer exame de sangue para saber se tem carência de alguma vitamina, se ela precisa de algum suplemento, até mesmo atendimento médico. A gente está muito com telemedicina, mas para ter uma medição correta teria que ter o exame. Nesse caso, já há essa recomendação, porque a vitamina D ela é vendida sem receita médica, não é? Bom, a vitamina D ela é vendida sem receita e existe toda essa questão de medir, que é um exame que não é barato, e existe a questão também de quanto tomar. E a gente sabe que o que é seguro para as pessoas é uma ingestão, para a maior parte delas, de até 2.000 unidades por dia, é uma coisa que se pode fazer sem ter muita preocupação de medir, já que a gente tem a dificuldade de fazer os pacientes irem aos laboratórios, já que são lugares que têm um possível risco de contaminação. Essa dosagem seria recomendável para qualquer pessoa que não esteja conseguindo tomar sol e tem esse problema que nem sempre o sol ele leva o metabolismo a ter essa reação, não é? Bom, a gente recomenda até 2.000 por dia nos grupos de risco. Pacientes mais jovens, até 1.000 unidades é o suficiente em geral para a maioria das pessoas. Então, nos grupos de risco, como os idosos, a gente recomenda um pouquinho mais, até 2.000 por dia. Agora, alguns médicos alertam para o risco cumulativo da vitamina D, que poderia trazer problemas. Há esse risco, algum efeito colateral? Nessas doses que eu acabei de mencionar, é bastante seguro usar a vitamina D. O que a gente tem visto em mídias leigas é a orientação de uso de doses muito, mas muito maiores que essas. E nesse caso, como a vitamina D é um lipídio, uma gordura, né, ela se deposita na nossa gordura e isso leva a um acúmulo, com risco da intoxicação por vitamina D. Agora, a vitamina D, nesse caso, é até algum papel de proteção ao coronavírus e aumentar a resistência do organismo? Bom, em relação ao coronavírus especificamente, a gente não tem dado nenhum, tanto é porque o coronavírus começou há poucos meses e a literatura ela demora um pouco para a gente conseguir publicar artigos. Nesse sentido, não tem nenhuma recomendação formal. O que existe, a gente sabe, é uma ajuda que a vitamina D dá em prevenir infecção respiratória, mas isso só acontece quando a gente trata pacientes que têm um nível muito, muito, muito baixo. Então, as pessoas que têm a vitamina D normal, dar a mais não traz benefício nesse sentido. Agora, tem uma outra questão também, que muita gente já toma um suplemento vitamínico que tem todo o conjunto de vitaminas, tem zinco e tudo mais. Quando a pessoa já está tomando esse tipo de suplemento, ela pode ainda tomar, nessa dosagem que o senhor citou, a vitamina D adicionalmente? Sim, porque nesses multivitamínicos, em geral, a quantidade de vitamina D é muito pequena, da ordem aí de 200 unidades, e o que a gente recomenda nos grupos de risco é 2.000. Então,
tomar um suplemento como um desses com 200 e mais as 2.000 não vai fazer muita diferença. Então não há problema em tomar junto os dois. Agora, doutor Sérgio, o senhor recomenda nessa fase que nós estamos de isolamento, de preocupação maior com o coronavírus, porque se fala que as pessoas mais obesas teriam mais vulnerabilidade à doença. Vale a pena começar para valer um regime agora? Dá para produzir algum resultado para diminuir essa vulnerabilidade? Bom, os obesos são um grupo de risco e o problema às vezes do confinamento é que os erros alimentares eles podem se acentuar mais ainda, já que a despensa ela está do lado aí das pessoas e elas podem cair numa tentação de comer coisas mais calóricas. Então o convite que a gente faz aqui nessa situação em que nós estamos é de prestar atenção na alimentação para não comer em exagero as coisas que engordam e tentar fazer um pouquinho de exercício e alongamento. Agora, doutor Sérgio, tem alguma doença que comprometa diretamente a produção de vitamina D? Bom, diretamente a gente pode ter situações em que o paciente tem alguma doença mais grave no fígado, mas isso em estadios terminais da doença. Pacientes que têm insuficiência renal têm um prejuízo na formação da parte ativa e pacientes que têm doenças de absorção intestinal também tendem a ficar muito deficientes de vitamina D. Diabetes tem alguma relação com vitamina D? Bom, o diabetes diretamente não, mas como é uma doença crônica e ela tem manifestações em vários sistemas, a gente tem visto aí nas estatísticas de mortalidade que o diabetes é a segunda doença que mais aparece. Então, mais que nunca, o diabético ele tem que ter um bom controle da doença. Bom, então para não haver confusão, qual é a dose segura que o senhor recomenda de suplemento aí da vitamina D? Bom, para a maioria das pessoas, a gente recomenda a injeção diária de cerca de 1.000 unidades e nos grupos de risco 2.000 unidades. Isso é seguro para todo mundo, isso pode usar inclusive sem ter a necessidade de medir a vitamina D imediatamente, mas situações que precisam mais que isso, elas precisam de uma avaliação laboratorial, aí precisa realmente do exame de sangue. E são confiáveis É confiável a vitamina D, que tem várias opções que a gente vê nas farmácias, é confiável comprar? Eu te diria que, neste momento, as apresentações comerciais que a gente tem, elas são bastante seguras. O problema que a gente tinha no passado é que, como não haviam essas apresentações, os pacientes faziam manipulação. E aí o perigo de ter o erro da dosagem para menos ou para mais era muito maior. Perfeito, eu conversei aqui com o Sérgio Maeda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutor Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado e boa tarde.